Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina da Coco Presbyterian Church e esse é o nosso culto em português, o culto dominical que nós estamos fazendo. Já virou tradição, né? A ideia era só fazer durante o Covid, mas o Covid ainda está aí dando trabalho para a gente, né? Mas nós tivemos a ideia de fazer esse culto durante aqueles dias que as igrejas não podiam se encontrar, né, ficar em casa, trancado, e muita gente, né, não tinha acesso, né, aos cultos. Então nós resolvemos fazer e agora estamos continuando, né, estamos mantendo firme a tradição, essa nova tradição, né, e espero que Deus esteja te abençoando. Eu oro para que Deus te dê graça durante esse período difícil que todos nós estamos passando, e que você consiga, né, sair dessa fase, né, difícil, vitoriosa. Né? E eu gostaria de incentivar você a nos assistir no nosso canal no YouTube. Eu tenho um canal chamado Pingo de Prosa, onde você está assistindo esse culto. E eu tenho meditações diárias de segunda a sexta nesse canal. Né? Então vai lá, né, se inscreva no nosso canal, faça comentários, compartilhe, ajuda a gente a divulgar o ministério da gente, tá bom? Mas a ideia aqui é simplesmente compartilhar com você a palavra de Deus, te encorajar nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, né, na nossa vida. E simplesmente é esse o grande motivo, né, de ser um canal de bênção de Deus para você e para os seus amigos, para os seus familiares, né? E antes que a gente continue aqui no nosso objetivo, deixa eu fazer uma oração por você. Vamos orar a Deus. Pai, nós te pedimos que Teu Espírito venha nos tocar, nos abençoar nesse momento. Oramos por aqueles que estão em casa, trancados, com medo, esperando vacina, pessoas que estão enfrentando problemas financeiros por causa do desemprego, ou por causa de falta de emprego, no sentido de que não podem trabalhar direito, estão diminuindo o ritmo das companhias, Senhor. Que o Senhor possa dar graça a eles, possa abençoá-los nesse instante, possa confortá-los nesse instante, Senhor. Nós temos recebido notícia de pessoas, amigos, familiares que estão morrendo por causa dessa doença. Que o Senhor possa confortar os familiares, abençoá-los, aqueles que estão no hospital, que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor, curá-los, abençoar os médicos, os enfermeiros, protegê-los, Senhor, nesses momentos difíceis. Dá graça para a gente, abençoa a gente, usa a nossa vida nesse instante para comunicar a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, vocês sabem que eu estou num projeto aqui de compartilhar hinos antigos, a maioria deles, e compartilhar não só a história deles, mas a mensagem deles. Esse é o objetivo. Eu estou fazendo na minha igreja americana, né? Vocês sabem, eu sou pastor de uma igreja americana, e tem sido uma bênção para o meu povo, né? O pessoal lembra, olha esse hino, gosto muito desse hino, e não sabia que essa era a história atrás desse hino, né? E são hinos bonitos, né? Que ensinam verdades maravilhosas através da poesia. Então hoje nós temos um hino que tem uma história muito bonita, e é muito conhecido, pelo menos você já deve ter ouvido, se não você vai ouvir aqui conosco. Vamos ouvir o nosso hino de hoje.
Laços benditos, laços benditos. Existem outras traduções, outras versões desse hino, né? Essa versão foi a versão que eu achei mais parecida com a do original. Por isso eu coloquei essa versão aqui para você. Mas esse hino é baseado em alguns versículos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro é lá no Salmo 133, todos nós conhecemos o Salmo 133, que fala da comunhão dos irmãos, né? Olha o que o Salmo 133 fala. Cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aí tem um outro versículo lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 38, quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros, e o versículo diz assim: entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Aí Gálatas 3:28, Dessarte: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E finalmente Hebreus 13:1, o escritor aos Hebreus diz: seja constante o amor fraternal, seja constante o amor fraternal. Laços benditos foi escrito por John Fawcett, e ele ficou órfão aos 12 anos de idade e foi trabalhar, forçado a trabalhar 14 horas por dia em uma fábrica. E aí ele se tornou aprendiz de alfaiate e foi, em grande parte, educado por si mesmo. Ele se autoeducou, Ele foi convertido pela pregação de George Whitefield, que é muito importante. A gente tá vendo tantos hinos, e uma boa parte desses hinos é gente que se converteu através do George Whitefield. Isso é impressionante, a produção, não só evangelística dele, mas depois dele, que pessoas que se converteram com o ministério deles se tornaram extremamente produtivas no reino de Deus. E ele se converteu aos 16 anos de idade e começou a pregar logo depois. Ele foi ordenado ministro batista aos 25 anos. E ele começou o seu ministério em uma igreja pobre em Wainsgate, no norte da Inglaterra. Pequena congregação, podia pagar-lhe apenas um salário mínimo, pouca coisa, e em parte dava batata, pano, lãs, Após 7 anos de ministério, Fawcett recebeu um chamado para uma igreja importante, uma igreja muito importante em Londres, a Carter's Lane Church, muito importante. E ele juntou todos os seus pertences, a mudança, vale cuia, a mudança, todas as coisas, embalou tudo, pôs nas carroças, fora da igreja, do lado fora da igreja. E enquanto se despedia do povo, ele viu as lágrimas nos rostos do seu povo. E quando ele viu o povo na igrejinha dele, pequena, pobre, chorando, ele mudou os planos. Ele decidiu ficar na igreja. Ele decidiu ficar. E pouco tempo depois ele escreveu este hino que nós temos aqui. Para a congregação em Wainsgate. Ele reconheceu que o vínculo do amor que experimentou lá valia mais do que qualquer riqueza material. Ele e a sua esposa Mary ministraram naquela pequena igreja por 54 anos.
Em Cantores e Canções da Igreja, Josiah Miller conta a história associada a esse texto. Disse que este hino favorito foi escrito em 1772 para comemorar a determinação de seu autor de permanecer com seu povo ligado em Windsgate. O sermão de despedida foi pregado, as carroças estavam carregadas, quando o amor e as lágrimas prevaleceram e o Dr. Fawcett sacrificou a atração de um púlpito londrino pelo afeto do seu pobre, mas devotado rebanho. E Fawcett continuou a servir em Windsgate e na vila vizinha de Hebden Bridge pelo resto da sua vida, pelo resto do seu ministério ativo. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Ao mesmo trono vão as nossas petições, é mútuo o gozo ou a aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rir e o prantear, em Cristo somos todos um no gozo e no lidar. Se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Havemos de gozar. Vamos orar a Deus mais uma vez, queridos. Pai, pedimos que o Teu Espírito, o Espírito que produz esse tipo de comunhão, pedimos a Ele que nos abençoe nesse instante na comunicação da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão ouvindo e me abençoar na comunicação, na transmissão da palavra. Dá graça a cada um de nós. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Este hino, queridos, ele descreve de uma forma muito bonita os elementos importantes que nos unem a todos nós na igreja. Em tempos de divisão que nós estamos vivendo nesse mundo, tempos de animosidade muitas vezes entre as pessoas, nós, na igreja, nós devemos, como igreja, nós devemos demonstrar por que somos diferentes do mundo. Por que somos diferentes do mundo? Quando o mundo olhar para a igreja, quando o mundo olhar para você, para a comunhão, para o teu grupo, para a tua igreja, para a tua congregação, o mundo tem que ver que nós somos e vocês são diferentes deles. E esse hino nos ensina isso, nos ajuda a isso. E a experiência, a história dele nos conta isso. A decisão, é claro, ele podia ter uma pessoa capacitada, podia ter ido para uma igreja grande, fazer dinheiro, ficar rico. E ele resolveu ficar com a igrejinha pequena e pobre. Toda a sua vida. O que esse hino nos ensina a respeito disso? O que esse hino nos ensina a respeito desse relacionamento que deve existir entre nós, o povo de Deus? Primeiro, esse hino nos ensina que nós estamos unidos de coração e mente. Pelo menos devemos estar unidos de coração e mente. Essas são as primeiras coisas que esse hino nos ensina, que essa união nossa não é uma união só de sentimento, da gente gostar das pessoas, mas é uma união na mente, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós acreditamos. Então não é apenas sentimento de gostar das pessoas, mas é o aspecto de que nós acreditamos nas mesmas coisas. Benditos os laços são os do fraterno amor, que nessa santa comunhão nos unem no Senhor. Nos unem no Senhor. Davi escreveu isso: como é bom e agradável viverem unidos irmãos, é como o óleo precioso sobre a barba, sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É interessante que essa ilustração que o salmista, que Davi faz aqui da comunhão, é o cheiro que exala, né? O óleo era um óleo cheiroso, gostoso, no sentido de... né? E era até proibido imitar, não podia ter imitação. Aquele óleo era feito só para o sacerdote. E encharcava a cabeça do freguês, descia para a barba, né? Fazia aquela lambança toda, mas aquela lambança refrescante, aquela lambança cheirosa. Quando a pessoa entrava, chegava perto do povo, o povo sentia o cheiro. Tem um sacerdote no nosso meio. É o óleo, é como os irmãos viverem unidos, cheira bem.
faz bem, é refrescante, é gostoso. E Paulo escreveu: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então o que nos une é Jesus, nós acreditamos em Jesus, Ele é a pedra fundamental da nossa fé, do nosso relacionamento. E o amor entre nós está solidificado em Cristo Jesus. Começa com Jesus, depois vai no nosso sentimento, né? Nós gostamos das pessoas, nós sentimos bem, né? Nós gostamos de ir para a igreja, de ver o irmão, de ver a irmã, né? De ter comunhão, de conversar, de orar, de estudar a Bíblia junto, de trabalhar junto na obra de Deus. Mas é o que é sentimento e crença caminhando junto. Nós temos isso, nós estamos unidos. Essa é a diferença do resto do mundo. Nós cremos nas mesmas coisas e o nosso coração está unido, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então esse é o primeiro aspecto que esse hino nos ensina. O segundo é oração, oramos uns pelos outros. Oramos uns pelos outros, essa é a segunda coisa, orar uns pelos outros. Devemos fazer isso não apenas durante o culto, mas devemos fazer isso no nosso dia a dia. É por isso que, né, o pessoal põe em boletim, é por isso que o pessoal liga, pede oração, e o pessoal espalha as notícias, né, o pessoal checa. Como é que você está, irmão? Tudo bem? Tudo certinho? É isso que nós devemos fazer. Orar uns pelos outros. Orar regularmente. O hino diz: benditos laços são os do fraterno amor que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Nos unem ao Senhor. Ao mesmo trono vão as nossas petições. É mútuo o gozo ou a aflição dos nossos corações. Ao mesmo trono. As nossas petições, é oração uns pelos outros. Nós oramos, nós levantamos a nossa voz. Nós temos orações em comum no sentido de que existem certos tópicos, certas situações que todo mundo ora por aquilo, mas existe aquele irmão, aquela irmã, aquela situação, aquela família que precisa da nossa oração. E nós deveríamos orar uns pelos outros, uns pelos outros. E muitas vezes nós estamos perdendo essa capacidade. O Salmo 133, 3 diz: como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Paulo escreve aos Efésios: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, seja constante o amor fraternal. Como é que eu posso amar alguém? Como é que eu posso manter esse vínculo da paz se eu não oro pelas pessoas? Como é que Deus vai ordenar a bênção se não existe comunhão? Se eu não me preocupo com o irmão ou com a irmã, se a irmã ou o irmão não se preocupa comigo. Temos que orar uns pelos outros, queridos. Essa faz parte da nossa vida. Apresentar diante do trono de Deus os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, nós te apresentamos para que venham a conhecer Jesus, tenham a oportunidade de se entregar a Jesus. Aqueles que se entregaram, nós oramos para que eles cresçam na fé e no conhecimento do Senhor. Aqueles que já estão caminhando, aqueles que estão enfrentando doença, provações, orar por eles. Oramos uns pelos outros, essa é a diferença, porque essa oração produz um relacionamento. Eu sou capaz, quando eu oro quando eu vejo a dor do meu irmão, da minha irmã, e oro por eles, eu sou capaz de me sensibilizar por eles, pela luta, pela dificuldade que eles estão enfrentando. E isso afeta o meu relacionamento com eles. Produz amor, carinho, atenção para com eles. E existe mais um passo que temos que dar, que esse hino nos ensina. É que nós devemos ajudar uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Nós cremos e sentimos a mesma coisa. Nós oramos uns pelos outros e nós ajudamos uns aos outros.
Devemos ajudar uns aos outros. Se você sabe que um irmão, uma irmã precisa de ajuda e você não deve apenas informar a liderança da igreja, mas você deve ser o primeiro a tentar fazer alguma coisa para ajudar. Você deve ser o primeiro. Se você é a pessoa que está vendo, você deve ser a primeira pessoa que deve tentar ajudar. E se você consegue ajudar, mas o resto está além da tua capacidade, então você comunica para a próxima pessoa para ajudar. O hino diz aqui: tudo é comum, o rir e o prantear, em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Sim, nós estamos tudo nessa luta juntos, nós estamos nessa caminhada juntos e nós ajudamos uns aos outros. É isso que Paulo fala: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Levai, capítulo 6, versículo 2 de Gálatas, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É ajudar mesmo, participar, se envolver na vida do irmão, na vida da irmã. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? Tem gente que não faz nada, simplesmente liga para o próximo, né? Mas aqui Paulo está falando, e os textos que nós lemos estão nos ajudando a entender que nós temos que fazer alguma coisa. Nós somos responsáveis. Se você é a pessoa que está vendo a necessidade, então você é a primeira. Pode não ser a última, e pode não ser a única, mas é a primeira que tem que fazer alguma coisa. Pelo menos tentar fazer alguma coisa para ajudar. Isso aí, se depois disso, a hora que você tentar e ver que está além dos teus limites, aí você vai para o próximo nível. Mas você tem que ser o primeiro. Nós nos ajudamos uns aos outros, carregamos as cargas uns dos outros. Eu sei que tem igrejas que têm diaconia, tem igrejas que têm departamentos e comitês para ajudar, para fazer e acontecer. Tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. E isso tira um pouco a responsabilidade dos membros da igreja de fazer alguma coisa. Primeiro, você vê alguma coisa, você liga para alguém e fala: é do comitê, é o diácono tal, é o presbítero tal que é responsável por isso, é o pastor, liga para o pastor tem que fazer alguma coisa. A Bíblia diz que nós, todos nós, não é só os pastores, nem só os presbíteros, nem só os diáconos, todos nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Então você que viu a necessidade, você dá o primeiro passo. Então essa é a igreja, nós, como igreja, nós nos unimos, não só porque gostamos uns dos outros, nos unimos porque nós acreditamos nas mesmas coisas. Nos unimos porque nós oramos uns pelos outros, nos unimos para orar uns pelos outros. E nos unimos para ajudar uns aos outros. Mas quando estamos separados e somos chamados, mesmo a separação física, quando nós temos que mudar, sair da igreja, ir para outro lugar, no meu caso, ir para outro país, existe a dor da separação. Esse é o que os presbíteros sentiram quando Paulo falou para eles: vocês não vão me ver mais. Deve ter sido muito duro para eles. Entristecidos especialmente, Atos 20, 38, pela palavra que ele dissera, não mais veriam o seu rosto. E o acompanharam até o navio. Esse hino nos dá esperanças de nos encontrarmos novamente. Não só na separação física que temos de mudar, de sair do lugar, sair da igreja, sair da cidade, sair do estado, sair do país. Mas a separação da morte. Nós ainda temos esperança que vamos nos ver outra vez.
se desta santa união, olha o que o hino fala, nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Essa é a esperança, queridos, não só da separação aqui, mas da separação definitiva da morte. Não é definitiva porque nós vamos nos ver de novo, numa circunstância totalmente diferente. Esse hino nos ajuda a entender isso. Que nós somos um grupo que tem o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo sentimento. Nós oramos uns pelos outros, nós nos ajudamos. E se um dia tivermos que nos separar, não importa qual o motivo, qual a razão, se é morte ou simplesmente separar para sair do lugar, para ir para outro lugar. Nós temos a esperança que um dia nós nos veremos aí de novo. Nós vamos nos encontrar e vamos ter uma doce comunhão juntos nos céus. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse hino, pela história dele, pela mensagem dele, Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude a sermos igreja, Senhor, igreja de Jesus. Nos ajude a termos o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo sentimento. Nos ajude a orar uns pelos outros, nos ajude a ajudar uns aos outros, Senhor. E coloque em nós a esperança de que um dia nós vamos nos encontrar de novo. E vamos ter comunhão eterna contigo. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, nos siga lá no nosso canal e se inscreva no nosso canal, nos ajude, divulgue nosso ministério. Tenha uma abençoada semana. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.